Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de alinhamento. Hoje eu estava lendo aqui a Bíblia no capítulo 6 de João, que diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me der virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. E então eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. E aqui está o pão que desce do céu. E quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? E então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: foi eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Gente, que capítulo tremendo esse capítulo 6 de João. Os judeus eram orgulhosos porque eles tinham a lei, eles se orgulhavam em Moisés, eles tinham orgulho
das tradições, né, que os antepassados deles comeram o maná que caiu do céu, né, e Jesus aqui está desmontando todo esse orgulho religioso e está dizendo que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que comem o pão vivo que desceu do céu, que era Ele. Ele aqui, então, se revela como o pão vivo que desceu do céu, para desmontar ali todo aquele orgulho religioso que os judeus tinham, né? Só que os judeus não compreendiam esse discurso. Para eles aquilo era loucura, né? Quando Jesus disse que ele era o filho de Deus, que ele era o pão que desceu do céu, eles, numa maneira muito racional e carnal, questionavam, né? Mas não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Como ele pode dizer que ele veio do céu? Então, os olhos deles estavam e tinham escamas, eles não podiam compreender, eles não podiam compreender que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. E Jesus ali tentando fazê-los crer pelas Escrituras, né? Jesus dizia também para eles assim: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés profetizou a meu respeito. Mas os olhos deles ali estavam vendados, estavam como que acortinados, né? Impedidos de ver que ele era o Messias que haveria de vir, que eles mesmos aguardavam, eles mesmos esperavam. Né? Quando Jesus encontrou ali com a mulher samaritana no poço, ela disse: o Messias virá e ele vai nos ensinar todas essas coisas. Então, eles acreditavam e esperavam pela vinda do Messias, mas quando o Messias finalmente veio, né, ali na pessoa de Jesus, eles não podiam crer, porque os ensinamentos de Jesus chocavam com as tradições, com a religiosidade deles. E infelizmente, eles não conseguiam receber Jesus como filho do homem, como filho de Deus, o verdadeiro Messias. Era como se a expectativa deles fosse por um tipo de Messias, e Jesus se revela como Messias num padrão, num modelo muito diferente daquilo que eles esperavam. Então, eles não conseguiam crer. Então, é muito tremendo isso, né? Jesus aqui diz que somente aqueles a quem o Pai revelar que ele é o Messias poderiam de fato crer que ele era, né? Então era necessário que o Pai revelasse a eles que ele era o Messias. Então eu queria deixar com vocês essa palavra nesse dia, que o nosso coração esteja alinhado com o céu, no fato de que Jesus homem, filho de José, filho de Maria, né? Segundo a carne, porém filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Este é o Messias, o Salvador do mundo. E é somente seguindo aos ensinos de Jesus que nós haveremos de ser salvos. Porque aqui os discípulos, os seguidores dele, né, por causa desse discurso, começaram a abandoná-lo. E Jesus disse, né, para os discípulos deles: e vocês também não vão me abandonar por causa dos meus ensinamentos? Tá duro demais também, difícil demais os meus ensinamentos? Vocês querem também me abandonar? E Pedro disse, né, para onde iremos nós? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, que essa seja também a convicção do nosso coração nesse dia. Para onde iremos nós, se não ficarmos nos ensinos do próprio Jesus? Mesmo que muitas vezes os ensinos, os discursos do Senhor sejam difíceis para nós, que a gente venha permanecer e buscar da parte do Pai a revelação dos ensinos do Senhor. Porque para onde iremos nós? Nós não temos para onde ir, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida na presença e nos ensinos de Jesus. Então, que essa seja a convicção do nosso coração nesse dia. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Amém? Vamos orar?
Pai, nós te adoramos nesse dia, te agradecemos porque o Senhor tem revelado a verdade das Escrituras na pessoa de seu Filho. Obrigada porque o nosso coração compreende as coisas espirituais. No nosso coração existe a convicção de que somente o Senhor Jesus é de fato o pão vivo que nos alimenta. Muito obrigada por ter revelado teu Filho ao nosso coração, que nesse dia nós possamos, apesar de muitas vezes achar que os ensinos do Senhor são difíceis demais, mas que nós possamos permanecer e prevalecer na presença do Senhor e nos ensinos do Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um dia abençoado e nos vemos na nossa próxima manhã de alinhamento. Tchau, tchau.